acesso a crédito, você tinha que fazer isso. Você tinha que fazer isso, né? Eh, a partir de um dado momento, começou aí a pipocar as factories. Ainda quando eu era gerente, quando eu estava na área comercial do Sudameris, ali no início dos anos 2000, já se falava muito, as factories abocanhavam alguma parte da carteira de crédito dos grandes bancos, que também estavam no movimento de encolhimento de players, né, um comprando o outro, né, é praticamente um cartel que a gente passou a ter num dado momento ali, mas as factories começaram a se fazer presente na oferta de crédito como uma alternativa, e aí, é claro, aquele cliente que não tinha muito espaço no banco acabava recorrendo à factoring, que em alguns casos até eram associadas a agiotas, né, dado a forma, né, que concediam ali o crédito naquela ocasião. Depois, com uma regulamentação, com uma repaginada e uma estruturação da concessão dessas linhas, entraram os FDICs, os fundos por trás da concessão de crédito, né, viram aí um nicho que está bombando hoje, né, mas que já tem um histórico também já antigo. Hoje, mais do que nunca, o cooperativismo também é um forte catalisador de concessão de crédito, tem uma atuação pujante em alguns nichos de mercado, por exemplo, o agronegócio. Eu estou em Santa Catarina e eu posso dizer que a região sul, as cooperativas aqui da região sul são muito atuantes, apresentam um crescimento também impressionante nos últimos anos, sobretudo porque atuam em nichos que são fundamentais para a economia do país, né, como o agronegócio, por exemplo, e agora mais do que nunca, inclusive, né, diga-se de passagem, por conta aí as empresas que atuam nesse setor e que fazem uso do crédito via cooperativa, vão precisar muito da ajuda dessas cooperativas, dado o cancelamento ali do Plano Safra, né, que organizava ali, que fazia com que as empresas se organizassem para ter acesso, de que forma ter acesso aí a linhas de crédito para determinadas nichos, para determinadas safras e dependendo do que as empresas atuavam. E aí, eu destaquei aqui um ecossistema que também surge aí nos últimos 10 anos, que são, primeiro, as fintechs, as empresas digitais que, cara, eu quero atuar também nesse mercado de crédito, não só no mercado de crédito, mas oferecer soluções bancárias para os clientes que vivem à margem dos grandes bancos, sobretudo aqueles que não são bancarizados. A gente tem muita gente não bancarizada, a cultura do boleto ainda é muito forte no nosso país. Então, essas fintechs, essas entrantes, que são entrantes nesse mercado de oferta de produtos financeiros para os clientes. E agora, né, também a gente começa a observar um movimento curioso, podemos dizer assim, de empresas que não necessariamente são do setor financeiro, mas que nem fazem questão necessariamente de oferecer um produto financeiro para o cliente final, mas uma oferta, uma linha de crédito faz. Por exemplo, está muito próximo o dia de você chegar na farmácia que você costuma comprar seus medicamentos, seus produtos de higiene e tal, e ali ter uma linha pré-aprovada com base no seu consumo ali, que você dá o seu CPF e sai lá a notinha com os produtos promocionais com base nas compras que você fez, né? Então, ó, você tem desconto nesses produtos. E você vai olhar, pô, eu comprei 3 produtos desses, comprei fralda, comprei escova de dente e tal, num período X, é, eles vão, isso pode ser medicamentos e caros, em breve você vai poder parcelar esses medicamentos, essas compras que você fará em farmácia, sem utilizar o seu cartão de crédito. Uma linha pré-aprovada que você pode ter ali, né?
Isso já existe em outros ecossistemas, no Mercado Pago, na AME Digital, que passou por turbulências assim, mas eles trabalhavam assim, né? E vai acontecer na farmácia, talvez, quem sabe até em algumas redes de supermercado. É, Isso nós chamamos de crédito as a service. Não são financeiras, não respondem ao Bacen para ofertar aquela linha de crédito, porém tem ali um intermediário, uma IF, uma fintech, muitas vezes, para intermediar isso. E são linhas de crédito totalmente customizadas para os clientes. Os clientes não são dessa fintech, são clientes da farmácia, do estabelecimento, mas são linhas ofertadas totalmente customizadas, como se fosse o estabelecimento oferecendo ali para o cliente final. Tá? Então, a gente vai focar nesse ecossistema aqui, que é onde o Machine Learning tem mais valia, saltando aos olhos, porém, não significa que os demais setores não se utilizam dessa ferramenta, obviamente. Tá? É, Pode seguir, por favor, Grosma. Muito bem, fazendo aqui uma breve é, introdução sobre Machine Learning, né? O Machine Learning nada mais é do que uma inteligência artificial com vários motorzinhos, né, chamados algoritmos ali, que aprendem com aquele volume de dados, normalmente um grande volume de dados, que aprendem com aquele volume de dados analisados ao longo do tempo. E essa aprendizagem ela pode ser supervisionada ou não supervisionada, né? Pode ter ali um cientista atuando, ou simplesmente uma coisa já estruturada para seguir, né? Já foi programada para seguir ao longo do tempo, para ir avançando, e isso permite ao contratante do ML criar padrões, variações, correlações entre aqueles dados analisados, eh, 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 tentando mapear tendências de comportamento. Eu acho que isso aqui é a primeira palavra que nos ajuda a explicar a mais-valia do machine learning, né, no core business aqui, que é identificar padrões de comportamento, sempre de uma forma muito ágil, cada vez mais precisa, e através desse aprendizado, o resultado de tudo isso nos permite criar métricas, segmentação, direcionar estudos com base em variáveis aí, num processo de decisão cada vez mais automatizado e sempre com uma premissa básica, de forma ágil, organizada e precisa, né? Não tem, isso é uma característica é, é, orgânica, né, do machine learning em execução. No crédito, como isso funciona? Vamos traduzir isso para o mundo do crédito. Né? Na análise de crédito, as variáveis analisadas são aquelas ligadas ao histórico de crédito do cliente, e aí eu faço chamar atenção aqui, o histórico de crédito, antes disso aqui, se resumia basicamente aos birôs, às informações de crédito, que eram os grandes oráculos das informações de crédito que cada um de nós aqui tínhamos. Então, você quer saber o perfil de crédito, quer obter as informações básicas de crédito do Danilo, pô, você recorre ali a algum birô, puxa ali pelo CPF e consulta ali. E são informações ali é, 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 paralisadas, muitas vezes desatualizadas e que não refletem necessariamente ao perfil de crédito daquele cliente. Hoje se sabe que são informações, até os próprios birôs sabem disso, que são informações muitas vezes desatualizadas, que possibilitam um tipo de decisão inexata, né? Uma decisão torta.
Então, aqui já se pode começar a identificar a necessidade, a importância e relevância desta ferramenta na esteira de decisão de crédito. Tá? Então, já não ficamos reféns daquelas informações de prateleira dos birôs de crédito. E aí, temos aqui profissionais de crédito que tem aí várias, imagino que tenham opiniões aí em relação aos birôs de crédito, alguns gostam de uns, outros gostam de outros, né? É, alguns birôs de crédito, sabendo desse delay nas informações, do fato de ter ali informações inexatas para tomada de decisão de crédito, acabam investindo em ferramentas que possibilitam uma decisão mais assertiva com base naquelas informações de prateleira. Um exemplo disso clássico é o cadastro positivo, né? Que alguns birôs até oferecem as informações como um apêndice, né? Você tem que pagar mais, você tem lá, sei lá, você contrata o relato Serasa, né? Por exemplo, para puxar e analisar o seu cliente e basear a sua decisão de crédito. Você, para vir as informações do cadastro positivo do cliente, você tem que pagar fazer um plus ali, pagar um pouquinho mais para que essas informações sejam inseridas no relato. São informações mais precisas do cliente. No caso de empresas, no caso de varejo, por exemplo, é no positivo que, dependendo do ramo de atividade da empresa, é onde está o pulo do gato, né? Que é onde está o comportamento dela com o fornecedor dela, né? Que é o que eu quero saber, se ela paga o fornecedor, como ela paga, se ela paga em dia, enfim, como é que ela está encalacrada com os fornecedores dela, por exemplo, né? Bom, isso posto, então, além do histórico de crédito, o comportamento de pagamento também, indicadores econômicos, ou seja, informações externas ligadas ao setor onde as empresas analisadas atuam, tudo isso sempre para avaliar o risco de inadimplência desse cliente, né? Qual a probabilidade dele vir a inadimplir? E aí, eu chamo uma atenção também. É muito comum, isso está na veia de qualquer profissional de crédito, né? Você quer saber a possibilidade do cara não pagar. Porém, gente, a gente precisa abrir um pouco a mente, sobretudo quando se fala em machine learning no crédito. O machine learning, ele nos permite ir um pouco além disso. Eu não quero só saber quando aquele cara ruim pode deixar de me pagar, mas eu quero saber também quando que aquele cara bom vai estar num período melhor para eu estar ali com ele, para eu antever algumas ações, seja de marketing, sejam comerciais, para chegar e bater na porta dele antes dele explodir em vendas. Eu posso fazer isso. A gente vai falar disso, né, a seguir. Tudo isso, toda essa análise de história, todo esse levantamento de informações básicas permite aí uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. E aqui a outra palavrinha, falei do comportamento lá atrás, aqui a outra palavrinha que define o machine learning no crédito, que é uma decisão cada vez mais personalizada ou customizada. Crédito hoje todo mundo oferece. Todo mundo. Acabei de falar que na farmácia você vai ter acesso de crédito. Eu recebo às vezes uns SMS aqui de uma no verde, sabe? Uns negócios que eu nem sabia que existia. Estão me oferecendo linha de crédito. Né? Com certeza isso com base em algum comportamento de compra, em algum portal que eu tive, sei lá. Né? Isso, claro, dentro das 4 linhas do LGPD, devo ter autorizado, né? Espero. Mas, dentro dessas 4 linhas, né, a gente está falando aqui, obviamente, né, crédito e compliance andam juntos. As linhas de crédito a gente parte por um produto cada vez mais personalizado, com o nome do cliente na linha de crédito. Crédito Danilo. É, é, de forma a gente começar a pensar num crédito, numa decisão de crédito muito além de sim ou não, mas desde que, né? De que forma eu vou dar? Eu vou dar esse crédito para você, eu só preciso entender a melhor forma, tá? E resultando de forma consequentemente, né, numa redução do risco de inadimplência,
porque se o crédito é personalizado, você passa a ter uma estruturação de decisão e de análise mais robusta, que te permite também ceifar ali, separar o joio do trigo, né? Os bons clientes dos maus clientes. E você passa a focar mais nos bons clientes, naquele cara gasta-vela com um defunto bom mesmo, né? Que nem será defunto, né? É, e aí também vem um outro pulo do gato: eficiência operacional. E essa eficiência operacional na amplitude da palavra, desde de uma eficiência a partir da regra de provisionamento que você está sujeito ali na 2082, na regra do seu FDIC que você está atrelado, uh, também passando pelo custo que você teria para cobrar aquele crédito que pipocou, você passa a ter uma redução desses custos da cobrança. Afinal de contas, uma política de cobrança eficiente é um crédito bem dado, começa, né, no crédito bem dado, né? E também a gente pode considerar aqui essa eficiência operacional na eficiência da sua esteira de decisão. Você passa a ter uma esteira de decisão mais coesa, mais enxuta e mais assertiva, né? Então você otimiza os seus recursos ali envolvidos na sua esteira de decisão, envolvendo não só recursos humanos, mas também parceiros ali envolvidos na sua esteira de decisão, os birôs, enfim, você começa a estudar e analisar aquelas. Eu preciso mesmo dessa informação para tomar decisão? Pô, essa informação aqui me custa tanto, eu não estou usando ela, eu posso descartá-la, né? Então você começa a otimizar também o custo da sua esteira de decisão. Esses modelos aí, gente, vão se adaptando de forma muito dinâmica às mudanças externas e aos ajustes de perfil, de comportamento da carteira do cliente, né? De forma a mapear o perfil individual de cada um desses clientes, seja com base nessas informações externas e principalmente ou especialmente com base nas informações internas de relacionamento. Pô, isso aí, sem sombra de dúvida, nos garante um processo de avaliação muito mais robusto, muito mais assertivo, sênior, né? E capturando e antecipando períodos de pico e sazonalidade do cliente. Lembra que eu falei ainda há pouco da gente chegar e bater na porta do cliente antes dele ter um pico de vendas, independente do setor que ele atua? Tá chegando o Dia dos Pais, Dia das Mães, onde o cara bomba de vendas, eu quero ser o primeiro a bater na porta dele. Eu fidelizo o cara bom. É isso que, no final das contas, é isso. Eu quero fidelizar o cara bom comigo. Quero que ele se lembre de mim primeiro, né? Ou um período de sazonalidade. Citei o agro aqui, tem a intersafra. Quando que é a intersafra desse cara? Um atua com soja, outro com cana-de-açúcar, outro com algodão. Quando que é a intersafra desse cara? Eu quero me antecipar. Ele vai ter uma parcela no período de entre-safra. O que ele vai fazer? Eu já vou contar que ele vai me inadimplir essas parcelas? Como é que eu posso fazer, montar uma linha de crédito especificamente para esse cara? Né? Eu tenho que antecipar isso. Né? E, claro, todo o processo de negociação tem que ser suave, tem que ser automatizado, autônomo. Né? Já nascer a linha assim, eu não preciso fazer nenhum ajuste manual. Machine Learning permite isso. Tá? Fiquem à vontade para me interromper, tá, gente? Eu vou seguir aqui, tá? Por favor, Grosmar, podemos ir para o próximo? Então, assim, na prática, né? Como é que se a gente pudesse, então, Ô, fatiar. Danilo, Oi, oi, desculpa, eu queria te interromper antes de você passar para o próximo, só para fazer uns comentários sobre quem que está o que falando? você. É o Caio, Ô, prazer, Caio. Caio, Prazer, tudo bem? Caio, tudo bem? Eu Você pode se sou, apresentar um pouquinho? Vai, claro, claro, vamos hoje lá. eu sou gerente de cobrança do Grupo Quinto Andar. Eu tenho aí uma estrada de uns 20 anos aí na área. Já trabalhei em banco, já fui assessoria de cobrança, inclusive, já fui gerente de planejamento, já fui crédito em algumas empresas, e é interessante porque na última passagem, na última empresa que eu atuei, né, nessa última passagem, eu estava com crédito de cobrança e a gente, gostei muito quando você fala dos grandes birôs, né, a gente tinha aí um modelo de crédito pautado nesses grandes birôs, e um custo elevadíssimo, inclusive, né, porque eles são caros, além de tudo. E aí a gente acabou optando por
pensar um pouco em machine learning, né? Então, pensar em modelos pautados em decision tree ou em random forest, essas máquinas não tão robustas, mas que se aprendem, né? São robustas, né? Mas elas se aprendem, né? E a gente acabou contratando uma fintech para fazer um modelo, e aí o mais interessante é que a gente não fez um modelo pautado em inadimplência, a gente fez um modelo pautado em churn, né? Churn voluntário, que foi bem interessante, porque era uma dor da empresa, então a gente tinha uma vazão de clientes, né? E a gente entendeu que a gente podia fazer um modelo de crédito, que é ali na venda, entender aquele cliente que tinha mais propensão em sair voluntariamente, porque o nosso lifetime, né, o lifetime value era de mais ou menos 3 anos e meio, então eu precisava que um cara ficasse 3 anos e meio para se pagar, e a gente tinha uma grande dificuldade, né? É, e aí o que eu acho interessante é que além da redução de custo, né, o machine learning trouxe para a gente essa grande possibilidade de se aprender com os próprios dados, né? Então, passar uma gama de dados nossas, né, nossos próprios dados, para que ele aprendesse e entendesse, olha, aquele perfil daquele cliente, a gente tem mais chance dele sair voluntariamente. E uma das coisas que a gente aprendeu com a máquina foi que quanto mais aquele cliente pagava na entrada, né, menos chance ele tinha de sair. Então a gente conseguiu clusterizar essa galera, assim, esse perfil de cliente, e a gente começou a cobrar mais daquele que tinha mais chance de sair, e cobrar menos daquele que tinha menos chance de sair, equilibrando um Legal. pouco a balança e fazendo com que as taxas de churn caíssem, né? Então, eu acho que o machine learning é muito interessante por esse grande aspecto de, poxa, eu posso dar o target que eu quero, né? Então, atingir o meu objetivo através disso, né? E outro ponto que eu queria comentar é que, quando você fala de ofertas super personalizadas, né? Eu vejo o avanço aí do Open Finance, ele possibilita aí ofertas Com certeza. hiper personalizadas, né? Porque o acesso à informação está super aberto, então o volume de dados está ainda maior, né? Então permite com que a máquina tenha acesso aí a um volume de dados muito maior do que tinha antigamente, né? E eu acredito que a tendência aí de uso, né, do machine learning é absurdo, assim. A gente aqui, por exemplo, eu uso para fazer propensão a pagamento, né? E eu uso, digo eu mesmo, tá? Eu não tenho nenhuma área que cuida de machine learning, quer dizer, a gente tem aí por outros aspectos, mas na área de cobrança eu faço por conta própria, porque eu sou um cara meio abusado em Python, SQL e afins, então eu acabo brincando aqui sozinho e criando alguns modelos aqui para gente. Mas bem interessante. O machine learning já está em você, né? Já faz parte de Já, você. já. Eu uso uma ferramenta que é de código aberto, chama Canime, não sei se você conhece, é o Nime, Tá. né? É uma ferramenta de código aberto e super funcional, fácil de lidar, e eu trabalho com ela aqui, assim, que é bem interessante. Tem vários modelinhos pré-prontos, então eu não preciso ser um cientista de dados, né? Então, É aqui isso. eu consigo construir gradient boost, random forest, decision tree, comparar modelos, e é muito interessante. Essa autonomia aí, cara, acho que é uma característica das boas ferramentas, né? Permitem que qualquer um, né? Não precisa ser Sim, um especialista ali para, né? Essa é uma característica que você já fala, porra, essa ferramenta aqui desculpa o português, mas já é foda, porque permite é, que qualquer um é intuitiva e tudo mais. Você falou também uma coisa assim, era robusta, mas ia aprendendo. Cara, eu acho que um critério, um dos principais critérios, se não for o principal critério para você aferir se essa ferramenta ela é robusta, é justamente a capacidade de aprendizagem dela, né? perfeito. Né? Então, e a rapidez com que ela aprende, né? Capacidade Sim, e rapidez. E um último ponto que eu também queria abordar, né, dessa sua contribuição, cara, que é, puta, os birôs, você falou do preço, né, que eles cobram, ainda é caro, é, mas isso vai ser revisado, cara. Você pode esperar. Vai ter uma queda, primeiro porque vão ter novos players que vão oferecer, pelo menos, se não todas, uma gama de informações básicas. Eu não preciso beber aqui no Biroá, um Serasa da vida, porque o meu
o meu fornecedor do meu motor de crédito, ele me fornece já essa informação, ele já tem uma base de dados maturada ali, sim. e essa informação é a mesma, eu já fiz o teste, é a mesma, então eu bebo dele que ele já está aqui dentro comigo, já, às vezes no pacote que eu tenho, ele me oferece essa informação de graça. Então eu não preciso mais beber ali. Um exemplo prático, TransUnion. TransUnion já está fazendo isso. Então TransUnion, perfeito. Sim. Quem tem o Crivo faz isso. Então, eles vão ser obrigados, porque vai estagnar ali na prateleira deles. Outra coisa, eu vou falar isso na sequência também, mas eles já estão percebendo que algumas empresas que se metem à besta e desenvolvem modelos próprios, modelos preditivos, que são ligados a informações mais relevantes do que uma renda presumida, que, cara, Uhum, é um tiro no escuro, né? Renda sim. presumida é uma variável cega, né? Mas tá lá. É, é, dentre outras, eu não quero saber se o cara ele é negativado. Todo mundo é negativado hoje, pelo menos o meu público. Tem empresas que atuam em classe C, D e E, onde 90% da galera é negativada. Então eu sei que ele está negativado. A Crefisa, crédito, está lá. Crédito para Uhum, negativados. Então, assim, às vezes, se faz uso de uma métrica interna, eu tenho um case aqui para falar disso, que permite. Eu não quero saber se ele tem restritivo ou não. É ele que é o meu cliente, então eu quero atendê-lo. Então já passo a descartar essa informação, que tipo de restritivo que ele tem. Vou falar disso na sequência, mas não, eles vão ser perfeito. obrigados a rever essa política deles, né? Uhum. É, perfeito, assim, a gente usava muito dados que a gente, dados extra, esses dados de birôs, né? Tipo, declaração de Receita Federal, se o cara é MEI, se o cara é, sabe, é empresário individual. Então, são dados que estão disponíveis, são dados públicos, né? Que também, combinado com os nossos próprios dados, né? Com o comportamento desse perfil, desse cliente dentro da nossa base, a gente consegue acertar e mitigar riscos com certeza. Eu vou escrever aqui uma palavrinha para não esquecer de falar. Eu tenho dois cases para mostrar aqui, para comentar. Eu vou escrever aqui para não esquecer de falar disso aqui, porque vai ilustrar bem esse exemplo aí. Bom, vou dar sequência aqui. O Ah, Everton tá com a mão levantada ali. desculpem, eu não consigo visualizar, pessoal, então, por favor. Pois não, Opa, Everton. eu aqui, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Everton, beleza? Bom, belezinha, graças a Deus. Bom, chamo Everton, tenho uns 15 anos, esse ano fazendo 15 anos já nesse ecossistema de riscos. Eu já passei por crédito, cobrança e atualmente tenho me debruçado muito em relação a esse tema de modelagem mesmo. Atualmente estou estudando, inclusive, otimização, né, pesquisa operacional. E um ponto bem interessante que você colocou, Danilo, é que nós olharmos não só o que vai dar default ali na frente, né? Mas como que nós vamos conseguir rentabilizar o nosso portfólio no momento adequado, né? Eu sempre gostei de ter a premissa de que a gente tem o dado, né? Transformar ele em informação, gerar uma base de conhecimento disso, porque no crédito, por exemplo, você vai atuar num mar aberto, você não tem esse histórico, então naturalmente você precisa testar, aprender e naturalmente fazer os testes A/B e medir para ver como que você vai conseguir viabilizar aquela operação. Por exemplo, eu não aprovei esse perfil aqui. Como que eu posso viabilizar dado que este é o meu público? Eu preciso pedir uma informação extra, eu preciso buscar mais variáveis no birô, enfim, né? E até para a própria área de crédito mesmo, ela se provocar, né? Errar faz parte do aprendizado, né? Do conhecimento que você vai transformar em estratégia e naturalmente o resultado vem. Então, é esse o meu ponto de vista, você transformar tudo isso daí em aprendizado para você fazer todos os ajustes necessários e ter principalmente menor custo de servir no final das contas, para você rentabilizar o seu portfólio, tá? Eu acho que a tua contribuição, ela foi cirúrgica também, e a gente pode sintetizar na palavra que você usou de provocação. Cara, a área de crédito que não é provocada não é área de crédito, seja pela área comercial, seja pela própria essência da área de crédito. Tem uma coisa chamada políticas desafiantes.
Então, quando você cria uma política de crédito, você acaba escolhendo ali um caminho a seguir, mas você tem ali, você deixou 2, 3, 4 para trás. Você escolheu ali, não, eu vou por esse daqui porque faz mais sentido pelo momento da empresa, pelo apetite de risco que a gente está passando no momento, pelo momento crítico, então a gente põe o pé no freio, enfim, tá lá a política. E a política de crédito, ela é um carro de Fórmula 1, cara. Não pode ser o mesmo carro para todas as pistas. Cada pista tem uma característica. Então você tem que ir ali atrás, apertar ou afrouxar o parafuso para que o carro tenha um bom desempenho naquela pista. São várias pistas durante o ano. São vários momentos de crédito durante o ano. Você não pode começar o ano e terminar o ano com a mesma política. Tem campanhas, tem momentos, tem programas de estímulo econômico, tem uma série de coisas, né, que, sobretudo dependendo do setor que você atua, que perfil do seu cliente e tudo mais, né, os bancos grandes não fazem isso, que são aquelas coisas estáticas, aqueles elefantes brancos grandes, né, que tem esse arrojo na política. As fintechs também, as empresas que têm mais agilidade por essência não podem também serem estáticas, né? Então a área de crédito ela se autoprovoca, faz backtest com essas políticas desafiantes para você chegar no denominador comum. Acho que a provocação é o X aí da questão. Muito bom. Mais alguém? Está com a mão levantada? Ou posso seguir? Eu quero falar uma coisa rapidinho. Manda lá. Isso que você falou sobre política de crédito provocante, é desafiante, assim, desafiador, é muito importante, né? E aí eu gosto de falar de uma coisa que é o seguinte, obviamente a máquina, né? Principalmente quando a gente fala de machine learning, que está sempre se reinventando e reaprendendo consigo mesma, ela, ela não tem viés, né? Ela toma uma decisão baseada no que ela aprendeu com ela mesma. E por que eu falo isso? Eu também vivi o mercado de crédito e, de certa forma, algumas vezes eu fui essa pessoa que estava desafiando a área de crédito, né? Pô, mas vamos lá, vamos entender esse crédito um pouco melhor aqui, enfim, vamos entender essa ficha aqui um pouco melhor para a gente poder liberar mais ou menos, enfim, desse valor. E aí, o que acontece? O analista de crédito, quando ele pega uma ficha, se você não tem. Por mais que você tenha um motor muito bem definido para algumas coisas, assim, às vezes, né, a gente olha uma esteira de crédito e ela tem. A análise de renda dela é super bem definida e super automatizada e tal, outra análise também, mas no fim das contas você tem alguém que senta e olha aquela ficha mesmo. Principalmente quando a gente está falando de crédito complexo. E aí o que acontece? Existem dois fatores que são cruciais. Essa pessoa ela toma, independente dela entender o posicionamento da instituição que ela está trabalhando, momento de mercado, uma série de coisas, a gente precisa ter um profissional muito capacitado para tomar essa decisão, e a gente sabe que é difícil de encontrar. Alguém que está acostumado a olhar esses números mesmo sem vivê-los, o que é uma coisa difícil para o cara também entender algo que está fora da realidade dele, e conseguir tomar a decisão de maneiras diferentes em casos diferentes. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa se acostuma muito a tomar as decisões com o próprio viés dela, aquilo que ela acredita que é arriscado, porque ela interpretou a política da instituição que ela trabalha daquela forma. Então, até você conseguir ter pessoas tomando decisões muito parecidas, é muito difícil. É muito difícil. E eu digo isso por ter vivido situações em que eu sabia que quando a ficha caía num analista de crédito, ela provavelmente ia passar, e quando ela caía na mão de outro, ela provavelmente não passaria. Então, isso também, assim, dá uma mega diferença, gente. Estou abrindo meu coração para vocês. Mas aí, na minha humilde opinião, eu acho que isso é o estado da arte da análise de crédito, né? O fator decisório, né, do analista, né, que traz ali todo um background, uma escola diferente, né? Então, a mesma empresa em um cara aprovar, o outro recusar, cara, isso é lindo acontecendo, né? Do ponto de vista da ciência, né? De análise de crédito. Isso aí é maravilhoso, é romântico, né? Um algoritmo
não se daria, talvez, esse luxo, né? Mas eu sou suspeito para falar, cara. Eu acho isso maravilhoso, né? Até você olha a decisão anterior, pô, o cara, eu quero recusar, mas o cara aqui do meu lado aprovou no mês passado, né? E eu quero recusar. Então, aí você vai lá, se discute com ele, o que que ele viu que você não viu, o que que você está vendo que ele não viu. Pô, isso é o estado da arte, é a arte acontecendo, né? É a ciência acontecendo, né? Eu fiz um esforço tremendo para não falar ficha aqui de crédito, para não entregar a minha idade, nada. Aí vem o Grosso e me fala ficha. Aí Então tá liberado, pô, liberou. vamos lá. Bom, aqui, gente, então na prática, né, a arte do algoritmo, né, na análise de crédito acontecendo de forma prática, né, eu tentei aqui sintetizar, isso não é uma regra, obviamente, mas de forma geral e genérica, se a gente olha o machine learning em execução, analisando ali o crédito para uma pessoa física, o que que eu tento pescar ali, né? Eu tento aferir ali aspectos comportamentais daquele cliente, como a gente já adiantou, né? Mas que necessariamente não estão explícitos naquelas informações de prateleira do birô, né? O birô está me falando que o cara é uma porcaria, mas às vezes para o meu negócio o cara é bom. Eu quero analisar para o meu negócio, né? É, ou aquele momento, aquele mês de consulta, aquela fotografia não condiz com a realidade do cliente. Pô, que é um exemplo clássico, o SCR. Cara, o SCR é uma fotografia de 3 meses atrás, né? Em 3 meses, cara, as coisas podem mudar. Não? O cliente passou por um momento difícil e hoje já está no momento bom. Mas eu tenho lá o SCR de 3 meses atrás. Isso também, tenho certeza que o Bacen, ele já está de olho. Cara, o Bacen brasileiro também tem uma postura de vanguarda mesmo nesse tipo de coisa. Eu tenho certeza que isso aí em breve muda, se já não estiver mudando, né? Esse delay. Até porque se tornam informações, não vou generalizar, obviamente, mas depender do porte da empresa, se for, ou o porte do cliente, né? Se for informações irrelevantes que eu tenho ali, né? Tá, vou ver ali um financiamento imobiliário do cara, o cara comprou um carro há 3 meses atrás. Às vezes ele vendeu o carro e eu já não tem mais aquela linha ali, vai saber, né? Ah, então, e naquele momento da consulta, eu quero saber como é que eu faço para saber o momento do cara? Eu quero saber o que, que ele anda comprando, como ele está pagando essa compra, qual o comportamento dele dentro das plataformas de e-commerce, né? O cara não tem dinheiro para pagar o banco, mas ele está comprando lá um micro-ondas, uma air fry. É, todo mês ali ele faz a aquisição de alguma coisa em determinado e-commerce, né? O, o Mercado Pago tem informações que às vezes o Bradesco não tem, né? Porque o cara é ativo ali no Mercado Livre. É, isso, claro, sempre lembrando, reforçando, né, sempre dentro das 4 linhas do LGPD. E aí eu quero saber, eu não quero só a informação desse cliente naquele momento. Além disso, eu quero criar um banco de dados, um histórico. Eu quero que essa decisão passe a fazer parte, a compor um lastro de decisões que me permitam tomar decisões cada vez mais rápidas e mais atualizadas. Então, essa decisão tomei se perde. Não, ela passa a ser um tijolo daquela infraestrutura que eu estou criando para tomar decisão em cima daquele determinado cliente, né? Eu quero identificar os padrões de consumo desse cliente, as responsabilidades financeiras que ele tem, mas que ele tem e efetivamente se preocupa em pagar. O boleto do banco sempre vai para o final da fila. Primeiro fila tem conta de luz, conta de água, o cara não vai ficar no escuro, não vai deixar de tomar banho. No caso da empresa, o fornecedor dele tá em primeiro. O boleto do banco vai lá para o final. É batata. E com isso eu consigo mapear a propensão de pagamento dele. E veja,
todas essas variáveis aqui, eu não preciso ter várias linhas, eu vou ter 100 linhas com essa informação e eu vou ter que ler todas essas 100 linhas para tomar a decisão. Não, esse é o barato. O Machine Learning bate tudo isso num liquidificador e me dá um indicador, uma letrinha, um número, com uma cor, um farolzinho. Você decide o que ele vai cuspir ali. E você pode acreditar na veracidade dessa informação, que no crédito aqui a gente chama de KS, mas na aderência e na credibilidade que esse indicador vai ter ali para a gente. No caso das empresas, o que eu quero saber? A saúde dela. Eu quero saber como é que ela está. E aí, para eu mapear a saúde dela, eu me embaso em alguns pilares ali, né? Nos seus indicadores, ali, faturamento, informação, balanço, né? E, cara, tem IAs ali que você insere, você faz o upload do balanço da empresa, cara, ela já te dá a análise ali em questões de segundos. Ela analisou o balanço ali para você, assim, de forma exata. Você vai conferir, porra, você percebe o caminho lógico que ela fez, né? A receita, capacidade de geração de caixa, margem operacional, enfim, ela segue um caminho lógico que um analista seguiria em questão de segundos, né? Mas, além disso, a capacidade da empresa de gerar o caixa. Ah, mas por quê? Porque é o caixa que vai pagar o PMT do empréstimo. O nosso empréstimo concedido é o caixa da empresa que paga. Não é o patrimônio, não é a receita, não, é o caixa. Eu quero saber se ela gera caixa. Se ela operar sempre no vermelho, cara, ela vai ter mais dificuldade de pagar o meu PMT, a minha parcela ali, né? Então, a capacidade de geração de caixa e a resistência dela, a envergadura dessa empresa para estresse externo, seja uma crise setorial, uma crise econômica, recessão. Como é que ela resiste a um cenário, a um stress test? E aqui, de forma prática, também reside aquela oportunidade que eu mencionei há pouco tempo aí atrás, né? Uma oportunidade, a gente está falando aqui a gente fala muito de empresas de antever probabilidade de default da empresa, da gente não receber o empréstimo concedido ali, mas cara, eu quero também antever aquele bom cliente, né? Quando que ele tem um pico para vamos, tá aqui a parceria, cara é bom, uma linha barata, eu posso subsidiar uma taxa, um preço, o risco é baixo, então eu não preciso cobrar caro do cara. Posso ser parceiro dele e ele vai lembrar de mim também, seja nos momentos bons, mas ele vai lembrar de mim, ele vai vir primeiro em mim antes de ir no banco dele ou em qualquer outro fornecedor de crédito. Se eu antecipar isso, ele vai contar, ó, seu limite está aprovado aqui, ó. Está pré-aprovado. Quando você quiser, lá no mês de agosto, para o Dia dos Pais, onde você tem, de maio, de Dia das Mães, que você tem um pico de vendas, está aqui o seu limitinho pré-aprovado para você antecipar os seus fornecedores, gerar estoque, para você suportar as vendas aí. Tá aí. É o Isso retorno ajustado ao risco, né, Danilo? é isso. É isso. Consegue mexer nessas alavancas É isso. e para deixar o apetite de risco, né, É o mais parafuso. ajustado possível. É o parafuso do carro. Você pode afrouxar ou apertar ali. Você sempre tem que estar com a chave de fenda na mão, né? Perfeito, perfeito, Everton. Tá? Então, de novo, sempre um direcionamento, um atendimento, uma oferta de crédito personalizada. O machine learning permite isso. A gente não tem mais aquela linha de crédito enlatada na prateleira para oferecer para todo mundo e de forma igual. Não existe mais isso. Não tem mais espaço. O machine learning está aí para isso, para isso, tá? Pode passar, por favor, Grosmar. E aí, aqui eu gostaria de entrar, seguindo nessa abordagem prática, queria compartilhar com vocês dois cases aqui que eu tive a oportunidade de participar, que meio que eu vivenciei tudo isso que eu mencionei até agora na prática, né? Eu trabalhei em duas empresas
E na empresa A, olha a característica do nosso desafio no crédito. Era uma carteira que tinha 3 produtos: empréstimo pessoal, uma linha de crédito bem errática, né, bem nervosa, né, difícil, pandemia, né, na pandemia, meados ali, finalzinho de 20, início de 21. Cartão de crédito, bandeira Visa, recente a carteira, o projeto Visa recém-implantado, e um private label, que era uma rede de lojas, tá? De acessórios, calçados e tudo mais. Havia uma necessidade gritante de segmentar essa carteira de acordo com o seu respectivo risco, que nos possibilitaria uma melhor cobertura desse risco, precificar de forma mais adequada e, claro, direcionar o atendimento, campanhas e tudo mais de acordo, né, com o perfil dessa carteira. Já havia ali uma segmentação, mas estava ineficiente, não estava ajustado. Para a carteira de cartão e PL, e Private Label, o empréstimo pessoal era um produto novo, então não existia legado. Tá? Então também a necessidade de você aplicar ou utilizar alguma variável da segmentação do cartão para o empréstimo pessoal. São produtos essencialmente diferentes, um é parcelado, o outro é rotativo, mas era o que tinha ali. Operação nacional, então não vou dizer que eram todos os estados, mas era basicamente norte, centro-oeste, nordeste e sul. Tá? O sudeste estava de fora, e o Paraná também estava de fora. Desculpa, Paraná, o Rio Grande do Sul também estava de fora. Paraná e Santa Catarina estavam dentro. E tinha pouca variação estratégica no atendimento, ou seja, gente do sul sendo atendido da mesma forma que gente do norte atende. Cara, são perfis diferentes, muito além do comportamento de pagamento, da inadimplência, né? A gente sabe que regiões norte, centro-oeste, até por uma carência social, tem um comportamento de inadimplência diferente da região sul e sudeste, são problemas sociais que o país tem, mas são comportamentos, são culturas diferentes. Então não pode ter o mesmo, eu não posso cobrar o mesmo preço, não posso atender da mesma forma um cara no sul e no norte, não tem cabimento isso, né? Então havia clara necessidade de segmentação ali. Países, dimensões continentais. O desafio de sempre, reduzir a inadimplência, né? E, claro, tinha aí uma baixa eficiência operacional, era tudo muito caro, a esteira era muito cara e tudo mais. Bom, a partir do momento em que nós começamos a limpar a área, né? Fizemos ali uma triagem, revisamos aí o que dava para ser revisado logo no início e tal, cortamos o mato alto, mas aplicamos, num dado momento, uma solução a partir do machine learning. E aí, como a urgência aqui era notória, a gente não gozava de um período de tempo muito grande para executar essas melhorias, nós pedimos o auxílio, a parceria com o Bidô de Crédito. Fizemos um backtest com mais de um Bidô de Crédito e, de acordo com o resultado ali que nós obtivemos, escolhemos um deles para nos ajudar a montar o nosso Behavior Score, o nosso score interno, mesclando informações internas com as informações de prateleira dele. Só que o que foi determinante do lado deles para que isso fizesse sentido, desse certo, foi a flexibilidade que eles teriam para ajustar as variáveis deles ao nosso negócio. Porque é muito fácil para o Bureau de Crédito falar, tá aqui as minhas variáveis, tal, manda as suas, eu bato no liquidificador, tá aqui. Tá, meu amigo, mas o meu resultado vai ser enviesado porque as suas variáveis são engessadas, eu não sei o que tem aí dentro, não sei de quando que é uma fotografia de 3 meses atrás, sei lá, não condiz a verdade, então vai enviesar o meu resultado. Então, eles se mostraram abertos a fazer os ajustes dentro, claro, das possibilidades que eles se permitiam,
no caso foi a BVS, mostraram essa maleabilidade e o resultado que a gente teve foi tão positivo que nos permitiu, então, portanto, eh, desenvolver um modelo em parceria com eles, moldado, personalizado para o nosso negócio, uma rede de lojas de acessórios e calçados, nessas características, operação nacional e tudo mais, tá? Me possibilitando entrar primeiro, inserir o score na minha árvore de decisão, e aí minha árvore de decisão foi totalmente remodelada, chamei a TransUnion para me ajudar, inseri ali o Crivo como motor de crédito, para eu ter autonomia, porque era eu que ajustava a minha árvore de crédito, eu não dependia de ninguém, a TransUnion me dava essa autonomia. Então, eu inseri na minha árvore de decisão a caixinha score que fazia sentido para o meu negócio, então o score que estava ali era um score coerente, e eu pude aplicar pontos de corte em âmbito nacional para cada região, dependendo da cidade, eu tinha mais de uma loja. Então, chegou a pontos em algumas campanhas de eu ter uma faixa, um ponto de corte por loja. Cara, isso era impensado quando eu lá entrei, quando eu lá cheguei, né? Então, me deu uma forma de atuar de forma muito personalizada numa operação nacional, né? A gente conseguiu segmentar toda a carteira de acordo com o nível de risco, criamos ali clusters, né, de risco alto, médio e baixo, né? Também uma coisa que não existia, era a casa da mãe Joana lá. A gente reduziu a inadimplência simplesmente ajustando a decisão de crédito, ajustando os limites. A gente reduziu, foi até algumas medidas bem impopulares, mas era pandemia, a gente não tinha escolha. A gente reduziu de forma unilateral muitos limites, né? Na ocasião, cara, classe C, D e E, não tem nem comprovação de renda, então, mas aí entra o que eu anotei aqui. Olha só, agora não me lembro se foi o Everton ou o Caio que na contribuição me trouxe isso. O que a gente fez? A gente desligou algumas variáveis que a gente consumia na esteira de crédito do Birô, a gente usava os dois, o BVS e Serasa. A gente desligou renda presumida, que era uma das variáveis mais caras, inclusive, na ocasião, para utilizar uma informação que na época estava bombando, porque era a pandemia, que era o auxílio emergencial. Quem estava usando isso? Quem estava cadastrado e quanto? Qual a situação do cara ali? Mas para você consultar, tinha um portalzinho, né, que você consultava, para você consultar isso, você precisava saber o CPF do cara. E muitas vezes, pelo menos se o cliente é novo, eu não sabia. Mas se eu tinha ali uma... Boa, Caio. Perfeito. Se usa, né? Isso é se usa até hoje, os programas assistenciais, né? Para saber a renda do cara. Isso é muito mais real do que renda presumida. E como é que a gente. Teve ali uma pedra no caminho. A gente não sabia o CPF do cara. Então a gente criou ali uma inteligência que fazia testes, disparava probabilidades, que concatenava, batia lá e quando acertava, pescava a informação. Cara, assim, tudo isso foi surgindo, sabe? Quando você aplica o machine learning, as ideias também vêm para a superfície de uma forma que você percebe que a coisa ganha proporções, você parece que não tem limites, né? Sempre reforçando dentro das 4 linhas, como isso está sendo gravado, né? Sempre dentro das 4 linhas do LGPD, da legalidade, né? Mas as informações que estão aí para ser consultadas, né? Mas de uma forma em escala, como é que eu consulto isso, né? Então a gente criou ali uma esteirinha, um robozinho que consultava isso e eu criei essa variável na esteira que me permitia ajustar o limite do cara à realidade dele. Alguns eu aumentei, porque o auxílio permitiu aumentar, mas a grande maioria eu reduzi, né? Porque a minha inadimplência estava surreal. Na pandemia, a galera em casa, presa em casa, louca ali para torrar o cartão de crédito no e-commerce.
Muito bem. Reduzimos a inadimplência, assim, no Só primeiro aproveitar solution, um vinte e gancho cinco aqui, por cento. Danilo, que eu Pois levantei não, a pois mão, não. que você acabou Ah, não não vi. vendo. Eu não Mas vejo, por favor. a questão da renda presumida, vejo que é algo que logo, logo vai cair por terra, né? Porque imagine uma pessoa que trabalha como autônomo, né? Então fica uma zona bem cinzenta quando a gente está falando de renda presumida. Só que aí você É verdade. poderia olhar, fazer uma proxa, poxa, ele paga quanto de boleto por mês, esse cliente, É no isso. mercado, O Serasa já né? fornece. O Serasa já fornece essa informação. No positivo, tem ali os pagamentos que o cliente faz por mês. Uma estimativa Sim. também, né? Mas ele já te dá essa informação. Então, cara, se você pega a informação. O Serasa, em alguns casos, ele até se contradiz. Tem lá a renda presumida do cliente e a média de pagamento. Às vezes a média de pagamento é maior que a renda presumida. Ele mesmo se contradiz, entendeu? Ele mesmo fala, cara, essa informação se descarta. Então você tem toda a razão, Everton. Eu acho que a, a, o Caio tá falando flag de R também, se vai restituir ou não, perfeito. O imposto de renda é uma informação relevante que está na mesa também, né? Em alguns casos, uma faixa cinza que carece de uma análise da ficha do cliente, você até pede, né, essa comprovação. Ah, o cara é autônomo, não tem uma renda, uma comprovação de renda, me dá o imposto de renda aí, meu amigo. Ali eu consigo É, tomar uma decisão. e aí eu tenho conversado com o pessoal, ainda assim é muito utilizado essa variável, né? Mas eu acredito que logo vai cair por terra, porque é Concordo. tão cara e não representa tanto a realidade que muitas vezes que se você destrinchar essa variável em outros parâmetros, você não vai perder tanto se você tirar ela fora do modelo, muitas vezes. Ó, sempre quando eu estruturo uma mesa de uma esteira de decisão, as chamadas de birô são chamadas estanques até para otimizar o custo, né? Cada chamada é um custo, né? E quando dependendo do retorno que eu tenho das chamadas, das variáveis, das primeiras variáveis, a idade do cara, o cadastro dele, o CPF ativo ou inativo, se o cara está vivo, se o cara tem apontamento cadastral, dependendo da linha de crédito que ele está pedindo, eu vou consultar um PFIN, se ele tem um PFIN, se ele tem um REFIN, o valor disso. Dependendo das informações que eu tenho ali, né, a terceira chamada ou a quarta seria a renda presumida. Cara, dependendo do retorno que eu tenho nas primeiras, eu nem chamo. Ou eu recuso o cara ali, ele não passou nas primeiras, ou se ele passou, eu nem quero saber a renda, eu vou para o final da esteira, ou eu até jogo ele numa faixa cinza, para não gastar com isso. Você tem toda a razão, é uma informação hoje cada vez mais irrelevante, tá? É o que eu acho também, né? E aí, opa, deixa eu fechar a porta aqui que meus filhos chegaram, vão causar aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Desculpem aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz parte. É, e aí você também, até esse exemplo que eu citei ainda há pouco, né, de você otimizar as chamadas, né, calibrar ali o que faz sentido você consultar, isso ganha eficiência na sua esteira, né? A gestão matricial de despesas, de custos, você passa a ter uma esteira de decisão rentável. Cara, isso é receita na veia, vai direto para sua margem. Você tem baixo custo com a sua decisão, né? Só ganho, né? Até agora do machine learning, né? Eu acho que talvez, cara, a gente pode ficar discutindo aqui a noite inteira. A gente vai chegar à conclusão que tem muitos benefícios e malefícios, né? Benefícios a gente vai listar aqui uma lista infinita. Malefícios eu acho que a gente só, talvez seja a Skynet, cara. Tem outra, né? É difícil você encontrar um malefício nisso. Né? Podemos ir para o outro case? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não estou vendo mãos levantadas, tá? Mas vamos lá. Empresa B, desafio um pouco diferente. O que eu tinha lá? Uma carteira com uma linha de crédito muito específica, bem restrita, que era uma linha de reparcelamento de débitos. Ou seja, era praticamente um CDC de parcelamento. Por quê? O cliente não era meu.
Eu era um intermediário. O cliente não é meu. O cliente é de uma empresa que está no meu ecossistema, está por trás de mim. Eu sou a financeira que atuo dentro desse ecossistema, mas o cliente é dessa empresa mãe. É uma utility. O que é uma utility? É uma fornecedora de insumos básicos, como água, luz, gás. Então, é uma linha de crédito para parcelar débitos. O cara está em atraso com essa utility. O cara, ou seja, o cara já desistiu da vida, né? Ele está deixando de pagar a conta de água, de luz ou de gás dele. Olha o perfil do cara. A escória da humanidade que eu tenho que atender ali, né? Muito bem. Uma necessidade de segmentação e precificação, todo mundo sendo atendido da mesma forma. Cliente bom, cliente ruim. Com uma mesma taxa, uma mesma forma de cobrança, um produto igual. Uma operação nacional também, uma cobertura ampla e que está sendo atendido da mesma forma. O break-even do produto nunca era atingido. Por quê? O que eu ganhava em um, eu perdi em outro, automaticamente. Né? A definição estratégica dessa operação nacional não existia e também, consequentemente, o atendimento era nulo. Né? A gente tinha que reduzir a inadimplência, sobretudo logo quando ali cheguei, coincidentemente entraram ali, se não me engano, 2 safras bem problemáticas, entraram comigo, e baixíssima eficiência operacional na esteira de decisão. Não existia uma esteira de decisão praticamente. Né? Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi, cara, a gente tem que ser. Eu fiz algumas ações tempestivas ali, logo quando eu cheguei, por exemplo, mudei a forma de cobrança. Pô, a Bianca, eu não sei se a Bianca tá. A gente cobrava para esse perfil de cliente, para quem é da cobrança vai sentir um arrepio aí na espinha. A gente cobrava para esse perfil de cliente aqui, a gente cobrava no boleto. O cara estava com a conta de luz, de gás, de água em atraso, ele reparcelava comigo, religava o consumo dele e eu dava um boletinho para ele pagar. Pergunta, vocês acham que ele ia pagar? O cara não pagou a conta de água, de luz ou de gás dele. Você acha que ele vai pagar o meu boleto? Ele até pode pagar o primeiro, talvez o segundo. Mas é batata que ele não vai terminar de pagar isso. Era um convite ao deleite da inadimplência. Olha, seja feliz inadimplindo aqui. Né? Em alguns casos até ele refazia, repactuava, sem nenhum critério de avaliação. Então ele só pedalava. Cara, não fazia sentido. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer ali é mudar a forma de cobrança. E então, se a gente está parcelando um consumo dele, vamos cobrar a parcela na fatura dele, de água, de luz, de gás. Vai ali, o regulador permite. Ele está reparcelando o consumo dele, está em atraso. Então a gente pode. Esse simples ajuste permitiu que a gente estabilizasse e colocasse em queda a inadimplência de forma considerável. Porque o cara ia pagar a conta de luz dele, de novo, para não ser cortado e não sei, enfim. Né? Além do mais, colocando ali, eu transferia todo o custo da minha cobrança, eu tive que estruturar a área de cobrança ali, novas pessoas, montamos uma esteira uma régua de cobrança mais condizente com a realidade, ok? Mas a cobrança, a equipe de resposta, a crítica ali ficava na utility, porque o meu PMT era uma linha da conta de luz, mas ele tinha que pagar a conta de luz. Se ele atrasasse a conta de luz de novo, a equipe de cobrança da utility ia cobrar ele. E ele ia pagar, o valor é total, ele não pode escolher o que ele paga na fatura, ou ele paga ou ele não paga. Então, eu já transferi o meu custo operacional, uma boa parte dele, para a utility. Então, eu limpei a área. Mas, cara, eu precisava segmentar esse cara, né, para organizar a oferta de crédito para ele e também as ações de cobrança.
Como é que a gente teve que fazer isso? Ó, aí a gente usou o machine learning para criar um modelo preditivo interno, 100% puro sangue, com base, eram 31 variáveis, mas basicamente, ou as que tinham mais relevância, basicamente mapeava o comportamento de consumo dele, o histórico, o complemento de pagamento, o histórico de pagamento dele e o histórico de mudança de endereço, né? Quando o cara tem, né, ele não para em um lugar, ele prejudica o histórico, esse histórico que a gente tenta mapear, né? Então, mas tinha outras variáveis, mas essas eram as principais. De forma que a gente criou, então, uma régua, uma regra de pontuação, behavior score, que me dizia o risco que ele tinha de não pagar aquela fatura, que teria o meu processo, a minha linha de crédito ali inserida, a minha parcela. Cara, isso revolucionou a forma de atender ali. A gente passou a cobrir o risco do cara, que não era coberto. Toda, existe uma taxa para todo bom e mal pagador. Agora passa a ter taxa, uma tábua de precificação de acordo com o perfil do cliente. A gente pode cobrir o risco dele. A gente segmentou e classificou a carteira de acordo com o nível de risco. Então, alto, médio e baixo. O baixo é aquele cara que a gente sentava o pé de forma arrojada por região, né, de forma também descentralizada, regionalizada, acentuando campanhas em parceria com a utility, para primeiro ofertar o produto, índice de penetração e tracionar a carteira, ganhar em escala no produto, que tinha uma boa aceitação. Depois a gente. Danilo, eu acho que Oi. foi você comentando agora dessa mudança na forma de pagamento, acho que foi um tremendo de um golaço que você marcou aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com produto já, e o papel da recuperação de crédito vai muito além do que olhar somente na hora que entra em default ali, né? Mas Com qual a certeza. modalidade? E, e pensar em alternativas para sanar isso. Trabalhei com um produto no qual nós tínhamos que ficar assinatura recorrente, como se fosse uma Netflix que você assinasse ali mensalmente, né? E nós tínhamos um grande problema ali quando descia para a esteira de cobrança. A maior parte da nossa inadimplência era cartão de terceiros. E aí eu tinha um grande problemão porque o terceiro ele pediu chargeback depois. E chargeback chegou a conta, você precisa estornar. É. Então lá o cliente ele colocava o primeiro cartão dele, debitava a primeira parcela, tinha a opção para ele poder mudar o cartão, né, para ele poder mudar o cartão, colocava um cartão de terceiro, o terceiro logo pediu chargeback, suspeita de fraude, porque a primeira era obrigatório o pagamento. Então nós começamos a bloquear cartão de terceiro, inclusive a possibilidade de mudar de cartão. Cara, esse negócio de chargeback tem casos aí também de deixar o cabelo arrepiado, né? Isso aí virou moda, né? Teve uma época que era só chargeback aí, cara, se não organizar, realmente passa muita coisa. E quanto ao golaço, né, a última linha ali, eu até cito isso, foi um modelo que a gente criou ali que foi muito premiado em simpósios aí de crédito, Score Summits e tal. A gente ganhou vários prêmios desse modelo preditivo, porque realmente foi um pulo do gato. Eu, pelo amor de Deus, eu só participei. Aliás, a minha trajetória, eu quero deixar claro aqui que eu tenho sempre muita sorte de trabalhar com pessoas muito melhores, né? Então, sempre aprendi muito. E, cara, isso aí foi um encontro de notáveis que teve esse pulo do gato. A gente teve o algoritmo, que também a gente teve uma parceria para desenvolvê-lo externa, né, com uma consultoria lá do Rio Grande do Sul. Mas foi um case de sucesso. E inclusive, que a empresa onde eu trabalhei enlatou ele, né, enlatou no sentido de criou um produto, né? Não só a linha de crédito poderia ser ofertado para outras utilities, mas também
tinha esse acessório de classificação de carteira, porque ele rodava justamente considerando aspectos de comportamento do cliente frente àquela utility. Então, dava para aplicar para Comgás, para Sabesp, para Light, para todas as utilities aí, independente do que ela prestava, do que ela oferecia de prestação de serviço básico. Rodava o algoritmo, rodava. E o legal também desse modelo é que ele estava preparado para receber variáveis externas. Então ele tinha lá as entradinhas USBs nele, para se amanhã você quiser ligar com o Serasa da vida, com uma COD e tal, e buscar a variável XYZ, pode plugar que ele vai receber e vai rodar. Ele estava preparado para isso, para aprender com essas variáveis externas e também melhorar, ajustar a sua classificação de risco, né? Então, foi um golaço, né? Foi um golaço e que, de novo, a área de crédito foi provocada e gerou a solução. Tem que ser provocada, tem que ser. A área de crédito não pode ser monótona, tá? Se for, tem alguma coisa errada, né? E aí, por fim, por favor, Grosmar, para a gente também já não estourar muito tempo, né? Pode ir para o próximo, por favor. Eu acho que vale lembrar ali alguns pontos aqui trazidos ao longo dessa discussão, que eu sou um grande defensor dos modelos preditivos. Toda empresa pode ter um modelo preditivo. Ah, mas eu atuo no ramo X, então nem na área de crédito eu tenho. Cara, você pode ter. Você tem informações internas que podem subsidiar, pode ser criadas variáveis em cima dessas informações que vão alimentar um modelo que pode rodar fora. Os birôs já estão atentos a isso. Então você pode ter um modelo preditivo em parceria com os birôs já estão abertos a esse tipo de parceria. É claro, uns mais, outros menos, né? Mas já existe esse expediente. E se também, para não quiser depender de birô, sempre tem outras empresas aí que já têm se mostrado aí alternativas às informações prestadas por esses birôs de crédito, que como o Caio falou, que teve que sair, são caríssimas, né? Ainda. Sempre dentro das 4 linhas, uma conformidade legal. O LGPD é uma lei, um espectro, né? Um pano de fundo que a gente tem que é muito forte e tem que ser. O compliance, o crédito não funciona sem o compliance, né? Literalmente, não, isso não é fraude. Tá? Crédito é dentro do compliance, né? Você precisa investir em infraestrutura, é um investimento, né, em infraestrutura para ter uma estrutura mínima de decisão de crédito. Ah, mas eu posso terceirizar. Cara, tranquilo, beleza. Mas você precisa ter uma estrutura para organizar os seus dados cadastrais. Até porque não dá para conceder crédito sem um cadastro minimamente organizado e dentro também de uma aceitação, né, uma aceitabilidade. Eu trabalhei sempre com bancos de dados de cadastro sempre muito sujo, muito poluído, e os desafios sempre foram muito grandes aí, né? E que requer investimento para organizar. Parcerias estratégicas, seja com fornecedor, com parceiros birôs e tal, seja com outras empresas que otimizem o seu negócio, né? Que faça sentido a aplicação machine learning, a Collecta, por exemplo. Eu acho que o modelo, não adianta também você recriar a pólvora sem que essa pólvora faça sentido para os utilitários, né? Para os usuários, perdão. Tem que ter transparência e lógica. O que você está querendo? O que você criou com esse modelo? Esse modelo, eu quero chegar em conclusão A, B ou C. E para chegar nessa conclusão, o modelo passa por isso, por aquilo. Tá? Então tem um caminho lógico, fácil, né? E lógico, né? Simples de explicar. Quando é muito complicado de explicar, meu amigo, né? Você está dando uma volta, que às vezes é desnecessário, muitas vezes é desnecessário. Equidade e confiança. Você tem que confiar no modelo. De se considerar que muitas vezes, quando você está entrando com a novidade, o cliente ele tem uma certa resistência. Pô, não, cara, não pode ser. Você está dando esse valor de. Não, mas o modelo está dizendo que pode.
o cara é baixo risco aqui, tá? Ah, não, ok, você não precisa mergulhar de cabeça, mas você precisa ter um nível de confiabilidade, né? Tem que ser um modelo confiável e você precisa confiar, né, no modelo, senão não faz sentido tê-lo, né? É, até porque ele passa a ser perfeito, perfeito. É isso mesmo, Grosma. Senão ele passa a ser um peso morto ali, né? E, cara, ele, com o tempo, ele tende a ser a maior variável que você tem na sua esteira de decisão. Porque através dele, dependendo do resultado que você tem ali, você descarta uma série de etapas na sua esteira. Ela se torna mais ágil e mais confiável, né? A gente já falou várias vezes com exemplos aqui sobre isso. Você precisa, rapidinho, só aproveitar o gancho, você Por favor. precisa aproveitar isso para deixar a sua esteira o mais objetiva e assertiva possível. Limpar. Parar de. Você não precisa. Assim, você precisa. Aquela coisa, né? Larga o osso, para de olhar para aquilo que você não precisa olhar. Não fica olhando para isso cada vez mais. É Senão você isso. tem mais trabalho, prejudica a tua decisão, prejudica teu motor, prejudica a tua SLA. Você só tem uma coisa assim que vira uma bola de neve, né? É isso. É isso. E o cliente sente na ponta, né? É o cliente que está esperando lá o crédito ser aprovado. Perfeito. E uma análise, pô, no cenário atual, cada vez mais criteriosa. Tem que ser criteriosa, não dá para você fazer vista grossa. No cenário que a gente está, não dá. O crédito está caro, né? O crédito está caro. Então, a gente não pode abrir mão de uma análise cada vez mais criteriosa. Focar numa carteira saudável e, para isso, fidelizar bons clientes. É esse cara que a gente tem que focar. Por isso que eu falei, a gente tem que antecipar, usar o machine learning, não apenas para prever possibilidades de default, isso também, claro, né? Isso está na essência do crédito, mas também uma estratégia de negócio. Né? Usar o machine learning no crédito para antever bons pagadores, bons momentos do cliente, para chegar junto, fidelizar o cara bom. Tá? Num cenário onde todo mundo oferta crédito, esse, ao meu ver, é o pulo do gato. E, para finalizar, a gente falou muito de IA aqui, né? Eu acho que, no final das contas, o que a gente aprende aqui, né, não é só o machine learning que aprende, mas o que o usuário, quem trabalha com isso, aprende é que o IH mais o IA, a gente atinge um estágio considerável de IE, que é a inteligência humana por trás da inteligência artificial. O resultado disso, invariavelmente, é uma inteligência exponencial. Ok? Era isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né, mas da minha parte, eu encerro aqui. Vou comentar, eu gostei bastante da abordagem que você comentou, a utilização de machine learning, até para nós criarmos novos produtos através dele, né? E novas linhas de crédito. É sempre bom olhar por essa ótica, assim, né? A oportunidade de gerar novos produtos que vão atender uma necessidade, porque o dado já está ali gritando para você, poxa, como que a gente cria